sentido, mas ele venceu tudo aquilo. Ele venceu, né? Imagina, se põe no lugar de Cristo, irmãos. Ele fazendo bem para as pessoas e sendo caluniado. Muitos vêm atrás dele só para o bem deles mesmo, né? Outros para serem curados. Outros para conhecer aquele Cristo mesmo, se era o Filho de Deus, ter curiosidade. E outros para condená-lo, persegui-lo. Achar algum defeito nele, alguma coisa para ele cair, né? E ser condenado. Achar um defeitinho em Cristo, que não existia defeito nele, né? Como é que pode, né, irmãos? E ele diz assim, ó, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Tenha ânimo, irmãos. Quando ele fala que você vai ter ânimo, você vai vencer, né? Ele venceu. Ele passou por tudo isso. E ele sabe. Por isso, quando a gente ora, o Espírito Santo transforma nossas orações lá e vai até que Deus, ele já sabe tudo que você está sentindo. Ele sabe porque ele passou por isso, né? Oh, Deus abençoe seu dia, Roberto. Deus venha abençoar seus dias. Obrigado por estar participando aí, acompanhando. Onde você se encontrar aí, que Deus venha abençoando a sua vida. Esse é um momentinho de falar com Deus, levar a palavra dele, né? Eita, glória. É bom, né? Falar de Deus, né, irmão? Bom mesmo. Levar a alegria, o amor de Cristo. Ele que vai trazer transformações na vida das pessoas, que hoje em dia vivem tão transtornadas, né? Nós estamos precisando voltar a esse amor, que as pessoas venham sentir o amor de Cristo e a transformação que há você em servir esse Cristo. E a alegria de servir Ele, né? Né? Mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus não desampara. Sabia? Deus nunca te desampara e nunca vai te desamparar. Ele sempre está ali contigo. E sempre vai estar. Ele é o começo, meio e fim, né, que ele fala. Ele está no começo da tua caminhada e vai até o fim. Ou seja, ele vai estar no começo da tua vida até o final. Mas basta a gente começar a perceber. E Deus é maravilhoso que fala assim, não, eu vou dar um livre-arbítrio para ele escolher entre o bem e o mal. E então, legal que Deus faz conosco, irmãos. Vai ver como é que é a sabedoria de Deus. Ele define que é o bom e mostra que é o mal. Ele define que você seguir por um tal caminho, você vai acontecer isso. Você seguir por outro caminho, vai acontecer aquilo. Mas você não é escravo dele, você vai decidir por conta própria o que você quer para a tua vida. Né? Deus não desampara, irmãos. E sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Escrito em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Já parou para pensar, irmão? Se você crê em Deus mesmo, você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo essa manhã, irmãos? Qual a palavra que te fortalece? Se não for Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que pode te fortalecer no momento de angústia, de desespero, de tristezas. Nas aflições da vida que a gente passa no dia a dia. Ele até fala, tem de bom ânimo. Porque quando a gente crê naquele Cristo realmente, procura conhecê-lo, a gente se fortalece, né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês aí que vão conectar, que estão conectados. Que a palavra de Deus possa entrar e transformar a sua vida hoje, agora, nesse exato momento. Você que está conectado, que vai conectar, né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmão. Vai ser uma live mais rapidinha também, não vai ser aquela coisa demorada também não, sabe? É só para levar a palavra de Deus mesmo. Que as pessoas venham ter um encontro realmente com Cristo. Conhecer, né? Ter curiosidade de conhecer a Cristo, né? Deixem com Deus todas as suas preocupações, viu? Deixai com Deus todas as suas preocupações e ansiedade. Porque andais ansiosos pelas coisas do mundo? Pode a gente fazer alguma coisa? Bem dizer, resumindo, né? Pode a gente fazer alguma coisa? Só Deus pode fazer. A gente andar ansioso por aquilo, por isso, por aquilo, não vai resolver nada, irmãos. A gente só vai ficar doente e não vai sair, vai ficar na mesma coisa. É ou não é?
Pois Ele está sempre cuidando de você, pois Deus está sempre cuidando. Cristo está ali cuidando de nós, só esperando a gente conversar com Ele, botar na mão dele. O certo mesmo, irmãos, é a gente já acordar, agradecer e botar nosso dia na mão dele. Fala, Senhor, esse dia é seu. Senhor, caminha comigo esse dia. Vem me ajudando nesse dia, Senhor. E assim, irmãos, Deus vai abençoando. Né ou não é? Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Ó. Fique com essa palavrinha aí, irmãos. Deixem com Deus todas as suas preocupações. Amém? Deixem com Deus. Ele resolverá. Sabe? Mas também, irmãos, é deixar com Ele não tomado de volta. Né? Às vezes a gente coloca na mão dele. Aí a gente pega de volta. As coisas não acontecem. Por quê? Deus não pediu para você pegar com as mãos ou tentar fazer por conta própria. Ele mandou você ter paciência. Por quê? Na Bíblia Deus fala que demorou 7 dias. Mas imagina um ser tão poderoso, né? Onisciente, onipotente. Ele fez o mundo em 7 dias, mas ele não fez, podia ter feito, né? Mas não, ele fez com toda a calma, precisão. Ele viu com tudo que ele fez era bom. Então, você vê a paciência, como é que é. A gente tem que fazer as coisas e prestar atenção naquilo que está fazendo para ver se vai ser bom. Olha como é que é, a palavra de Deus é tão bonita, né? Imagina, não existia a luz, as trevas ali ficou só sondando. O mundo era virado em trevas. E ele fez separação, ele começou a separar. Sabe, ele começou a pensar e separou. Bonito, né? Separou trevas em luz. Dividiu noite e dia, água e mar. Ele assentou as águas, fez tudo perfeito, irmão. E viu que era perfeito. Né? Que bonito, né? Como Deus é maravilhoso, irmão. Ele faz as coisas perfeitas. E a gente ainda quer se antecipar, né, irmão? Quer fazer as coisas por nossas contas. Aonde acontece de dar os erros e as consequências dos nossos erros, né? Porque a gente, às vezes, muitas vezes, Deus está falando que vai fazer. Só que a gente já antecipa, porque, tá demorando demais. Tá demorando. Às vezes, a promessa de Deus, irmãos, é tão bonita que se conhecer a história de Davi, a promessa, como que é bom você andar no caminho de Deus. O Davi, ele andou nos caminhos retos do Senhor, errou muito também. Não é dizer que ele foi perfeitinho, porque não foi não, ele errou muito, né? Só que ele tem o coração e se arrependeu de todo o coração e pediu perdão. Ele se arrependeu realmente dos atos que ele tinha feito, praticado, né? Só que Deus é bom. Deus não... Ele teve que passar pelo processo, ele plantou, ele recebeu a colheita daqueles frutos que ele fez errado, mas mesmo assim Deus o abençoou, sabia? Porque a geração dele, passou a geração dele ele sendo abençoado, e os filhos também foi abençoado, a geração futura dele. Quando você anda no caminho do Senhor, irmãos, e tem paciência, que é tudo aquilo que eu falo que é o fruto do Espírito, você vai alcançar uma promessa de Deus, vai para tua vida e vai para a vida dos teus filhos e dos teus netos. Bonito, né? Quando a gente anda no caminho do Senhor. E tem também o contrário, né, irmãos? A maldição também, as coisas erradas, aquele que pratica, pode ocasionar de geração em geração também. Né? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, irmãos. Que possamos ficar com a palavra de Deus, né? Deixem com Deus todas as suas preocupações e ansiedades do dia a dia. Deixai com Deus todas as preocupações do dia a dia. Ele conhece, né, irmão? Ele sabe que você precisa. Então, igual Cristo fala, porque andais ansiosos pelo que comer, beber e o que vestir, né? Por que andar ansioso por isso? E a gente que mais corre é por causa disso, né, mano? Comer, beber, às vezes nem come direito, tanta ansiedade, tanto trabalho, corre pra cá. Que é isso, que é aquilo, e vou fazer, vou acontecer. E se você chega a uma altura da tua vida, irmão, sem Deus, você vê que você não conseguiu nada. Não fez nada, né? Como pode, irmão? Como é bonito a gente andar na presença de Deus, né? E quando a gente tá com Deus, irmãos, as coisas parecem que fluem, sabe?
As coisas vão acontecendo no seu devido tempo. Na verdade, Deus vai te preparando para aquilo, igual o Davi. Davi, antes de ser rei, ele foi ungido a rei, só que ele demorou o processo para poder assumir aquele cargo de reinado, né? Cristo, baseia-se em Cristo. Ele veio, cresceu, né? Depois de uma idade que ele veio assumir esse ministério, começar a pregar, né? Levar a palavra de Deus. Então tem um processo na vida da gente. Esse processo ele demora um pouco, né? Igual a gente pensa que é do dia para outro. É igual quando a gente conhece Cristo, né? Aquele primeiro amor, aquela vontade de fazer as coisas. A gente tipo assim, a gente começa a conhecer a palavra de Deus, né? A gente é perdidão lá, não dá lá. A gente não quer saber. Aí Deus vai, né? Porque Deus tem um plano na vida de cada pessoa. E Deus dá um jeito de conversar com você. Aí ele vai e você sente o chamado de Deus. E começa a prestar atenção. E começa a ler a Bíblia. E começa a meditar na palavra. Aí você já começa a ver o trabalhar de Deus na tua vida. De uma forma diferente, que a gente começa a conhecer. Mas nós, livramentos, né? Portas abertas. Né? Às vezes Deus tem relacionamentos. Você, às vezes, o moço e o rapaz está namorando. Deus até não dá certo o namoro, por exemplo. Não é, irmãos. É Deus já preparando uma coisa melhor para você. Não desanime, não. Sabe? Tem coisa que Deus está vendo e você não está vendo. Tem coisa que é livramento para você, tanto no livramento físico, emocional, né? E futuro. Imagina se você casa com uma pessoa que não te valoriza, que te maltrata ainda. Que aos olhos do ser humano parece que é uma beleza, ainda mais quando a gente se apaixona, né? A paixão é terrível. A gente fica cego, irmãos. Aquela pessoa se torna tudo para nós, né? Mas aí a gente vai amadurecendo. A vantagem de ficar velho é isso. A gente, as vantagens, além das dores, né? Que é uma dor danada, né? A idade do condor que fala. Uma com dor aqui, com dor ali. Mas fora isso aí, irmãos, tem coisas boas. Você fica mais maduro, você sabe das coisas, você tem paciência. Você sabe discernir o certo do errado, você não é apavorado mais. Aí você começa a ter paciência, fica mais tranquilo, né? Tem uns que ficam tranquilos até demais, né? Fala a verdade. Eu me encaixo nessas partes, tranquilidade. E Deus, ele é perfeito, irmãos. Ele sabe o tempo certo, né? Então, deixai tudo na mão de Deus. Não se preocupe com o problema do dia a dia, né? E que Deus venha abençoar a vida de vocês, onde vocês se encontrarem agora. Eita glória. Sei que não ia dar ninguém, mas tá dando gente, irmão. Que Deus venha abençoando a vida de vocês, hein? Amém? Eu ia fazer umas lives aí com uns hinos de fundo e tudo mais, mas, irmão, dá muita direito autorais. Sabe, a gente não consegue postar, sabe, para as pessoas, edificar a vida das pessoas. É uma coisa que eu não entendo, depois vocês podiam me explicar. Porque eu sei que a pessoa tem que ganhar, né? Mas por que a gente posta tanto hino que falam que é de Deus e a gente tem que pagar um monte de coisa, irmão? Se é para Deus, né? O hino de louvor, por exemplo, tem que pagar tanto, irmão. Não digo pagar um mínimo, só um pouco. Até concordo que as pessoas têm os seus gastos. Mas não é todos os hinos, irmão. Tudo que é coisa você vai coisar, direito ou tá, direito. Meu Deus, você não consegue falar de Deus, irmão. Não consegue ouvir um louvor de Deus, exaltando a Deus mais, sabe? Podia ser dar uma facilitada aí pra gente poder pregar a palavra, né? E ajudar eles também, né, irmão? De uma certa forma, tá divulgando o trabalho deles. Que é lógico, eles são usados por Deus, hinos, louvores que são usados por Deus. É uma forma da gente se ajudar, o povo de Deus, né? É uma ideia, irmão, né? O povo de Deus se ajudar, né? Eita glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus venha te fortalecer hoje, né? Que Deus venha te fortalecendo, te ajudando naquelas provações, irmãos, que você está passando nesse momento. Deus fala, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Amém? E Deus é conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco. Né? Que Deus venha abençoando, fortalecendo realmente a vida de vocês aí. Neste mundo tereis aflições. Quem não tem aflição nesse mundo, irmãos? Já vejo, gente. Só que cada um reage de um jeito, né, irmão? Por isso, quando a gente conhece a Cristo, não é que a gente se torna melhor, não. Pelo negativo.
A gente tem um escape, sabe, que é Cristo. A gente se fortalece nele. Ele nos ajuda a passar por essa dificuldade, sabe? Você consegue ter paz no meio da angústia. Você consegue ter tranquilidade no meio da tempestade. Né? Porque Cristo está ali no teu barco. Igual os discípulos quando estavam no barco lá. O barco passando no meio lá das ondas lá do mar. As tempestades veio, se formou e Cristo ali deitado, tranquilo. Sono bom. E começou a água aí querer entrar para dentro do barco. O que aconteceu? Os discípulos ficaram desesperados. Oh, Cristo está ali. Mas Senhor, não importa no que nós vamos morrer, Senhor, não te importa que morramos, né? Aí Cristo levantou, olhou para ele assim. Aí acalmou a tempestade, calma-te. Oh, porque tem medo dos homens de pouca fé. Né? Sabe, se Cristo está ali, irmãos. Ele falou, olha aí, ó, neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Sabe, a gente tem que ter mais fé em Cristo, que ele fala. Sabe, não a fé, aquela fé, eu tenho a fé. Daqui a pouco já morreu a fé, sabe? Não crê realmente deixando a mão dele falar. Vai acontecer no tempo certo determinado por Deus. Se for a vontade dele, se isso aí é para se concretizar na minha vida. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir, irmãos. Pede umas coisas aí que para nossas vistas vai ser bom. Aos nossos olhos. Nossa, isso vai ser, ó. Mas às vistas de Deus, Deus já sabe. Falando, não é negativo, isso aí não vai ser bom para você. Né? E muitas vezes não vem. E a gente fica chateado com Deus. Mas Deus não me ouviu. Deus não sei o que, isso e aquilo, né? Aí já quer se afastar do Senhor ainda. Né? E Deus, ele vê o que vai acontecer com aquele teu pedido. E ele tá aprimorando e dando coisa melhor para você. Sabe? E você fica ansioso. E muitas vezes tira da mão de Deus ainda. Né? Que possamos, irmãos, se pegar naquele que posso tudo, naquele que me fortalece, se pegar mais em Deus. Que Deus ele venha fortalecer mesmo as pessoas hoje em dia, né? A gente principalmente. Quem que não precisa de Deus, né? Me fale. Somente quando a gente tá no fundo do poço ali, dizem no fundo do poço, né? É quando a gente tá com Cristo, mesmo na prisão. Aí só pra você ver como é que bonito o Paulo e Silas lá na prisão lá, né? Eles não estavam louvando o Senhor. Louvando a Deus. Sabe, quando você tem a presença de Deus, não importa o lugar que você está feliz, você está contente, você está com Deus. Não importa as situações que você está passando. Glorifica o nosso Senhor, que Ele está ali do teu lado, Ele está ali contigo. Ele vai te ajudar a passar por aquela fase que você está passando. Sabe? Mas primeiramente, tente conhecer Ele, conversar com Ele, ter intimidade com Ele. Aí você sente Ele, sabe? Aquela paz que excede todo o entendimento humano, ela vai estar com você, em teu coração, aquela paz. Fala, mano, meu, tá caindo um mundo lá fora, sabe? Aí você sereno, tranquilo. Aí as pessoas falam, pô, mas o que essa pessoa tem? Que tá tão tranquilo, não tá vendo o que tá acontecendo, e você lá na paz. É a paz que excede todo o entendimento humano. Né? E Cristo fala, é uma forma interessante. Se você buscar a paz, você vai encontrar paz. Agora busca uma encrenca pra você ver se você não vai achar encrenca. Se você busca sabedoria, você vai encontrar sabedoria. Porque hoje em dia, o meu povo padece por falta de conhecimento. E hoje em dia tem muita gente que não é. Não, eu converso com muitas pessoas, eu não faço diferença de irmão de uma religião de outra. Para mim não tanto faz. Eu gosto de aprender com as pessoas, porque Deus deixou isso. A gente somos irmãos perante Deus, nós somos irmãos todo mundo. Deus não faz exceção, né? Logicamente que Deus, se Ele quer que as pessoas venham ter um encontro com Ele e voltem ao seu Criador. Agora, como você vai pregar uma palavra de Deus e como você vai mostrar esse Deus na sua vida se você não conversa com as pessoas, se você desfaz as pessoas, você seleciona quem você vai conversar ou não. Primeiramente, aquela pessoa que está afastada, que está desviada, que tem um problema, ou até, vamos dizer assim, idolatra outros deuses, né? Ela vai ver o verdadeiro Deus em você, porque você é diferente. Você não é uma pessoa que julga, que condena.
Não, você vai mostrar um... Tipo, a pessoa tá ali, um problema, né? Tipo, probleminha. Você vai mostrar a solução para aquela pessoa. E você pode ser a solução para ela nesse momento. É, né? Igual muitas vezes a pessoa tá doente, mano, a gente até padece. Eu já vi muita testemunha assim. De pessoas que a pessoa tá doente ali, né? E aí geralmente a doença não demonstra, né? Principalmente depressão. A pessoa vem tá triste ali, quer desabafar. E tem muita gente que ainda desce a lenha, mano. Isso é uma frescura, isso é uma preguiça. Sabe? Não leva uma palavra de incentivo. E muitas vezes a gente tá... Os irmãos, a gente conhecedor da palavra, muitas vezes tá assim, irmão. A gente tá mais matando as pessoas que edificando, levantando, levando as pessoas para cima, sabe? Não precisa condenar a pessoa, porque a pessoa já tá ali naquela depressão, na mente dela tá sendo bombardeada todo dia. Ela tá numa luta constante para ter um ânimo. Aí você vai ajudar a desanimar mais ainda? Irmãos, isso não é coisa de Deus não, né? Coisa de Deus é você se pôr no lugar daquela pessoa. E muitas vezes é isso, mas tá faltando no ser humano hoje em dia, se pôr no lugar de outra pessoa. É, né? Aí, irmão, a gente começa a conversar, a palavra de Deus já vai tomando já reparou? A palavra de Deus vai tomando outra porção aí, vai para outro canto, né? De repente tem uma pessoa que está precisando de uma palavra assim, ó, palavra de conforto, uma palavra que Deus fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha que bonito, né? Manso e humilde. Deus, Cristo era humilde, irmão. Tanto é que ele, você vê, os discípulos dele, ele era o mestre, né? E os discípulos eram para servir ele, né? Não, ele uma vez chegou e lavou até os pés dos discípulos. Olha só que... A gente faz isso, mano. Quando você tá num cargo mais elevadinho, pode ser qualquer cargo, mano. Pode reparar pra você ver. Qualquer cargo, pode ser na igreja, pode ser no serviço, pode ser em qualquer lugar. Você já começa a se engrandecer, se achar o tal, né, não é? Aí se uma pessoa mais humilde que você, bem abaixinho de você, falar alguma coisa, você já se exalta. Não, você é o cara. É, né? E Deus está usando muitas vezes, por isso que Deus fala que a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Por quê? De repente Deus quer usar aquela pessoa ali para falar com você. Porque a gente vai aprender com as pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas humildes, irmão. Sabe? Eles têm um entendimento, sabe? Você ouve assim, tem um entendimento tão bonito. Você fica admirado, irmãos. Como Deus pode dar um entendimento para essas pessoas. E muitas vezes nem leitura as pessoas têm. Sabe? Às vezes você tem que ajudar as pessoas. Mas você aprende tanto, irmão. Elas ficam tão satisfeitas e tratam você tão bem. Não trata com arrogância, não trata com desrespeito, não desfaz, sabe? Fica agradecido. Isso é o temor de Deus, assim. Agradecer, agradecido, ser mais humilde. Né? Que Deus é maravilhoso, né, irmãos? Como Deus é bom. A conexão está boa. A palavra de Deus está boa. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Conta aí, Deus já não te fortaleceu essa manhã, essa tarde, essa noite, não sei, qualquer dia da tua vida aí. Deus sempre está fortalecendo, irmãos. Né? E esse hino aqui, irmãos, ó. Agora eu vou colocar um hino aí.